Hoje a gente vai fundo em uma das estratégias mais eficientes do mundo das opções, a Poor Man's Covered Call. Basicamente, é uma forma de gerar renda com risco definido, só que usando muito, mas muito menos capital. Vamos entender o racional, a mecânica e, claro, aqueles riscos que muita gente acaba ignorando. Então, nosso roteiro é o seguinte: a gente começa entendendo o problema do capital, que é o motivo dessa estrutura existir, depois a gente apresenta a solução, a PMCC, e destrincha a mecânica dela. Aí vamos ver quando se ganha, quando se perde, os riscos escondidos e, para fechar, um checklist para operar como um profissional. Vamos começar pelo básico, a base de tudo, o problema do capital. É por causa dele que estratégias como a PMCC foram criadas. Vamos ver direitinho o porquê. Olha só, uma covered call tradicional, a clássica, exige a compra de 100 ações. Agora imagine uma ação que custa R$ 400. Isso significa o desembolso de R$ 40 mil. É uma barreira de entrada enorme para a maioria das pessoas que só querem gerar uma renda extra. E aí que entra a beleza da coisa. Diante desse desafio do custo alto, o mercado desenvolveu uma solução bem mais inteligente e eficiente. Vamos conhecer a PMCC. A PMCC, ou Covered Call do Homem Pobre, exatamente o que o nome diz. É um jeito de ter os mesmos benefícios de geração de renda de uma Covered Call, mas sem precisar de um caminhão de dinheiro. E a mágica toda está em trocar a compra das ações por uma coisa muito mais barata, uma opção de longo prazo, a chamada LIPS. O ponto central é esse. Em vez de gastar uma fortuna em 100 ações, a gente compra uma única opção de compra de longo prazo, a LIPS. O custo da estrutura toda despenca, mas a gente continua com uma exposição bem parecida ao movimento do ativo. É genial! Ok, já entendemos o porquê. Agora vamos ao como. A PMCC é montada com duas pernas, dois componentes. Vamos analisar cada um deles em detalhe. Bom, a primeira perna é a Call Lapse, com um vencimento bem lá na frente e um delta alto. Ela se comporta de um jeito muito parecido com a ação. O delta, para quem não lembra, mede a sensibilidade da opção. Um delta de 80, por exemplo, quer dizer que a opção tende a se valorizar 80 centavos para cada real que a ação sobe. É essa call que vai cobrir a nossa venda. A segunda perna é a call de curto prazo. É ela que vai botar dinheiro no bolso. A gente vende essa call contra a nossa LIPS para coletar o prêmio, que vai sendo corroído com a passagem do tempo. É exatamente a mesma lógica de uma covered call comum. E aqui, olha só, a diferença de custo fica muito clara, visualmente. A barra da esquerda mostra o capital para comprar as ações, enquanto a da direita mostra o custo da opção que substitui elas. Para ver o impacto disso na prática, vamos para um exemplo com números. O simples ato de vender a call curta já reduz na hora o custo da nossa opção longa. E o mais legal é que essa venda pode ser repetida todo mês, gerando um fluxo de caixa constante que vai diminuindo cada vez mais o ponto de equilíbrio da operação. Certo, entender a mecânica é uma coisa, mas a pergunta de $1 milhão é: quando essa estratégia realmente dá lucro e onde estão as armadilhas? A estratégia foi desenhada para ser uma máquina de gerar renda. Ela lucra com o tempo passando e com o mercado andando de lado ou subindo de leve. Mas atenção, ela não é a prova de quedas bruscas. Se o ativo despencar, a perda de valor da nossa call longa pode ser bem maior do que a renda que a gente gerou vendendo a call curta. Além do risco óbvio do mercado cair, existem dois riscos técnicos, muitas vezes escondidos, que são cruciais para o sucesso da PMCC. E é aqui que os operadores iniciantes costumam tropeçar. Como os reguladores financeiros sempre avisam, estratégias com derivativos como a APMC podem amplificar os resultados, tanto para o bem quanto para o mal. Isso quer dizer que entender os riscos é, sem dúvida, a parte mais importante de todas. Então fiquem de olho nesses dois, o exercício antecipado e a divergência de delta. Eles podem transformar uma posição que parecia super segura em uma fonte de prejuízo bem grande se não forem bem gerenciados. E essa frase aqui é talvez o ponto mais crítico e o mais ignorado por quem está começando. Quando a relação dos deltas se inverte, a posição deixa de ser coberta. Acabou. A partir daí, o risco pode se tornar ilimitado, que é justamente o que a estratégia queria evitar. Ok. Agora que a gente conhece os riscos, como um profissional faz para gerenciar a PMC e não cair nessas armadilhas? A palavra-chave é gestão ativa. Essa não é uma estratégia do tipo monta e esquece. Ajustes como rolar a opção vendida para frente, ou até mesmo trocar a opção longa são práticas normais e necessárias para manter a posição saudável e lucrativa. E é crucial entender isso. A estratégia funciona bem em ativos com movimentos mais previsíveis,
Condições de volatilidade explosiva ou pouca liquidez podem simplesmente destruir toda a vantagem que a estrutura oferece. E este checklist aqui resume a abordagem disciplinada baseada em regras que é necessária para ter sucesso com a PMC no longo prazo. Seguir esses passos é o que separa uma operação bem-sucedida de uma aposta arriscada. Resumindo tudo, a Poor Man's Covered Call é um caminho acessível para uma estratégia de renda inteligente. Ela combina geração de renda com risco limitado, mas só funciona se as regras técnicas forem seguidas à risca. Isso nos deixa com uma reflexão final no ar. Essa eficiência de capital toda, essa facilidade de entrar em estratégias mais complexas com menos dinheiro, será que isso incentiva um investimento melhor, mais inteligente? Ou, no fundo, será que é só um disfarce bonito para esconder as complexidades e os riscos que a alavancagem sempre traz junto?